Vou tirar esse som aqui. Tem que tirar. Ah, agora sim, agora já apareceu ao vivo. Já, não já? Ah, agora sim, agora já apareceu ao vivo. Já, não já? Olá, boa noite. Nós estamos aqui nos preparando para começar daqui a pouquinho. Olá, Robério, Janete. Bom, daqui a pouco nós vamos começar. Sejam bem-vindos. Vocês que já estão aí. Daqui a pouco nós estamos começando. Estamos aguardando algumas pessoas. A doutora Viviane também ainda não entrou. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Já tem algumas Tudo pessoas. bem, doutora Janete? Tudo bem? Estamos aí para começarmos a nossa live. Quase tudo pronto, né? Tudo certo por aí? O pessoal já está entrando? Já temos algumas pessoas. Eu só queria que vocês confirmassem se vocês estão nos ouvindo bem, se vocês me escutam bem, escutam a doutora Viviane também. Nayara, Débora, bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Bem-vindas, olá! Muita gente, muita gente. Olha que coisa boa. Então, parece que está todo mundo ouvindo bem, né? Eu perguntei, algumas pessoas responderam. Meu irmão, tudo bem, Cleucídia? Cleucídia. Muito bom. Bom, pessoal, já são 19 horas, nós vamos começar, né? Nós sabemos que a live tem essa questão do tempo, né? O tempo curto, bem limitado. Nós temos muitas coisas para conversar hoje com vocês, então sejam bem-vindos. Nós vamos, por enquanto, deixar aqui os comentários para que vocês possam fazer suas perguntas, né? Juliana já entrou, minha sobrinha lá de Manaus. Obrigada, Ju. Não dá para falar o nome de todo mundo, pessoal, mas nós estamos muito felizes, então, né, nessa nossa primeira live. Nós estamos aqui representando o Instituto de Pesquisa Capel Castro, né, que é o nosso instituto, meu e da doutora Viviane. O instituto ele nasceu exatamente com o propósito de trabalhar com pesquisa, né, com pesquisa científica. E nós estamos aí desenvolvendo um trabalho juntas já há bastante tempo, né, eu com a doutora Viviane. Nos conhecemos antes do doutorado, fizemos o doutorado juntas, né, e desde então nós temos aí desenvolvido vários trabalhos relacionados com pesquisa. E nós criamos, então, no ano passado, né, o Instituto de Pesquisa Capel Castro, e hoje nós estamos aqui com vocês nessa primeira live, né, apresentando o nosso instituto a vocês. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da minha formação, da minha experiência. Eu sou psicóloga, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, docência universitária, educação à distância, mestrado em psicologia e doutorado em ciências da saúde. A doutora Viviane também é psicóloga, também tem especialização na área de gestão de pessoas, é consultora, professora também universitária, né, mestre, doutora também em ciências da saúde. E nós duas fazemos pós-doutorado também em ciências da saúde na UFG. E somos, então, além de professoras universitárias, nós somos, então, também pesquisadoras, né, e consultoras, tanto na área de gestão de pessoas, como também em pesquisa. E eu também trabalho com psicoterapia, né? Então, sou psicoterapeuta, trabalho em psicoterapia individual e também psicoterapia de grupo. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre pesquisa, né? A doutora Viviane
o Vinel de Castro daqui a pouco vai falar um pouco mais. Eu farei agora uma pequena introdução, né, a respeito dessa questão da pesquisa. Mais uma vez, gratidão a todos vocês que estão aí, né, vários alunos, amigos, parentes, estamos muito felizes com a presença de vocês. Deixem aí as perguntas, né, se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma contribuição. À medida do possível, nós vamos estar, então, nós estaremos, né, respondendo a vocês aí as perguntas. Por que, pessoal, desse tema? Né? É um tema que a gente trabalha na consultoria, a gente trabalha muito em sala de aula, né? Nós orientamos TCCs aí de graduação e na nossa consultoria nós trabalhamos com mestrandos e doutorandos. E nós fomos observando quanto os nossos clientes, os nossos alunos, eles sempre nos diziam, né, da necessidade de a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito dessa questão da pesquisa, da importância da pesquisa. E nós sabemos, né, pessoal, que nesse momento tem se discutido muito essa questão da pesquisa. Né? A pesquisa, ela sempre foi muito importante, porque o conhecimento, ele se dá exatamente por meio das pesquisas científicas, né, o conhecimento científico. Com isso, a gente não está aqui desprezando nenhum outro tipo de conhecimento, né, doutora Viviane? Nós entendemos que todos os conhecimentos, eles são extremamente importantes, tá? Tanto o conhecimento das artes, né, o conhecimento da filosofia, da religião, do próprio senso comum, então todos os conhecimentos são de extrema importância, mas cada um tem o seu lugar. Então, nesse momento, nosso foco é o conhecimento científico. Então, para que o conhecimento se dê, né, para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, nós precisamos da pesquisa. A pesquisa é a ferramenta que a gente tem, então, de construção do conhecimento. Então, por isso que nós resolvemos fazer essa live hoje para falar um pouco sobre isso, né? Conversar um pouco com vocês a respeito da importância da pesquisa. E é exatamente nesse momento, né? Nesse momento de pandemia, o que a gente observa? Né? Que a pesquisa que vinha sendo muito criticada, questionada e às vezes até muito desvalorizada, em especial no nosso país, né? Nesse momento, no mundo, ela ganha realmente uma conotação, uma importância imensa, porque nós sabemos que nós dependemos hoje das pesquisas para encontrar, inclusive, solução para esse grave e sério problema que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Enquanto para nós, pesquisadores, esse momento é um momento muito importante. E antes de passar para a doutora Viviane ainda, nós fizemos alguns levantamentos, né, para trazer para vocês hoje, para início aqui, né, da nossa live. Nós vamos falar um pouco de pesquisa, tanto pesquisa de campo, como também pesquisa de revisão sistemática, né, que é o nosso grande foco lá no nosso instituto. Nós trabalhamos tanto com pesquisa de campo, com estudos primários, mas nós também trabalhamos com revisão sistemática. E, na verdade, o nosso foco é revisão sistemática da literatura. Nós fizemos um levantamento da quantidade de pesquisas de revisão sistemática, só para vocês terem uma ideia, né? Que acabaram de ser registradas em um site de registro de revisão sistemática, que é o Próspero, e nós estamos com em torno de quase 1.977 revisões sistemáticas já registradas no site Próspero, todas voltadas para a questão da pandemia. Então, só para vocês compreenderem que em tão pouco tempo, né, 2, 3 meses que nós estamos vivenciando essa questão da Covid, né, da pandemia, e nós já temos aí quase 1.000 registros no site Próspero de revisões sistemáticas que já foram iniciadas. Todas elas voltadas para essa temática. Então, para quem trabalha com revisão sistemática, sabe que não é fácil fazer um protocolo de revisão sistemática e muito menos, né, registrá-lo no Próspero. Então, tem todo um procedimento, uma demanda, o próprio site demora, às vezes, para registrar, né, e a gente tem visto, então, o quanto isso tem mudado, né, nesse período de pandemia, o quanto realmente essas instituições ligadas à pesquisa, elas têm realmente priorizado esse tema, né? Então, assim, quase 1.000 registros somente no Próspero, que é um site de revisão sistemática. Nós fizemos também uma busca rápida em algumas bases de dados que publicam, e aí já são publicações, né? Publicações de artigos relacionados com
com o tema, né, com Covid, coronavírus, pandemia, e nós encontramos, em média, 7.000 artigos que já foram publicados nesse período. Isso na PubMed, na Medline PubMed, Web of Science, a Cochrane, a Embase, né, a própria Embase também já tem muitas publicações, a Scopus. Então, são bases de dados internacionais, bases de dados muito respeitadas, valorizadas no mundo todo, né? E elas já estão aí em torno de 7.000 artigos já publicados nesse período, né, de 3, 4 meses aí, que nós estamos vivenciando esse momento. Então, essa introdução para mostrar para vocês assim, o quanto nós entendemos, né, nós do Instituto, nós entendemos a importância de realmente trabalhar esse tema e desenvolver novas pesquisas, e estarmos atentos, né, a essa questão dos estudos que já estão publicados e o quanto eles são importantes para direcionar as nossas ações, né? As nossas ações como professores, pesquisadores, as nossas ações, as ações dos políticos, né? Dos nossos líderes, dos nossos dirigentes, dos médicos e as nossas ações também como pessoas comuns aí da sociedade, né? Nós precisamos realmente da pesquisa para direcionar o nosso comportamento nesse momento. Nós vamos passar então agora a palavra, né, a doutora Viviane Cruvinel de Castro. Ela vai falar um pouco mais sobre os tipos de pesquisa, o que a gente tem desenvolvido lá no Instituto, nosso trabalho. E aí eu vou aqui anotando as perguntas de vocês e, na medida do possível, nós vamos então interrompendo aqui a fala para poder então responder vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos, muito obrigada. Bem-vinda, doutora Viviane, é um prazer tê-la aqui, é um prazer trabalhar com você, né, esse tempo todo, poder fazer as nossas trocas e crescer juntas como a gente tem feito. Muito obrigada. Obrigada, doutora Janete. Eu é que agradeço aí o convite, né, para essa live. Eu achei essa proposta maravilhosa. E eu estou extremamente grata também pelos amigos, alunos e colegas que estão aí presentes nessa live, nessa noite. Aproveitem bastante, né? Nós estamos aqui por uma demanda de vocês mesmas. E, doutora Janete, eu repito e volto aí todos os elogios, né? Obrigada pela parceria e, mais uma vez, tenho que colocar aqui ao vivo a minha imensa admiração pelo seu profissionalismo e pela sua pessoa, né, que é também, além de profissional, uma excelente pessoa. Eu que agradeço aí toda essa admiração e retorno essa admiração aí também, aí agora diante dos nossos amigos e colegas, tá? Então, pessoal, eu sei que vocês vão fazendo perguntas, e aí, como a professora Janete já colocou, ela vai anotar as perguntas e, na medida do possível, o que a gente conseguir, o que nós conseguirmos responder, nós vamos respondendo. Caso nós não consigamos responder nessa live de hoje, vocês podem postar no nosso Instagram ou também podemos fazer uma nova live na próxima semana, pode até ser no mesmo horário, e aí nós faremos a divulgação, normalmente assim como fizemos para esta live. Mas, já iniciando esse assunto, já que falamos muito sobre pesquisa e a importância da pesquisa nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, tem um tipo de pesquisa em especial que eu e a doutora Janete gostamos muito, na qual nós nos especializamos, que é a revisão sistemática da literatura. E aí vocês vão me perguntar, né, por quê, né? O que essa pesquisa tem de diferente das outras pesquisas, né? E aí a própria doutora Janete acabou de nos mencionar de comentar que são 7.000 artigos publicados somente sobre a Covid-19. Então, imagine que você está interessado em entender um pouco mais sobre o tratamento de pacientes que acusaram positivo para a Covid-19. Agora, imagine vocês terem que ler aí pelo menos a metade de 7.000 artigos. Então, isso é uma quantidade demasiadamente grande. Então, o que acontece? Numa revisão sistemática bem feita, você pega pelo menos uma boa parte desses estudos e aí, de acordo com uma pergunta-problema, você consegue
abarcar aquela quantidade de estudos que já foram realizados nas principais bases de dados científicas que nós temos e consegue concluir, a partir daqueles estudos, fazer conclusões robustas, onde você, aí, com base em fortes evidências, vai conseguir fazer uma conclusão interessante, importante, eficaz, e então os profissionais que estão ali lendo aquela pesquisa, sejam eles profissionais de saúde, profissionais das áreas de humanas, enfim, de qualquer área, porque revisão sistemática, ela se aplica a qualquer área, esses profissionais vão ter condições de tomar decisões e de basear a própria prática, né, nesse tipo de evidência, que tem força. Fora isso, pessoal, eu acho que é importante eu e professora Janete também deixarmos clara essa questão. A revisão sistemática tem uma particularidade, porque ela, em algum momento da revisão, você precisa fazer uma avaliação da qualidade dos estudos. Então, essa avaliação da qualidade dos estudos que estão incluídos na revisão torna as conclusões desse tipo de pesquisa mais ainda confiáveis, né? Então, nós temos ferramentas, por exemplo, como as ferramentas da Cochrane, para avaliar, né, a qualidade dos estudos, avaliar o risco de viés dos estudos. E nós temos também ferramentas do Instituto Joanna Briggs. Então, nós temos, na verdade, vários institutos que estão construindo ferramentas cada vez melhores para avaliação da qualidade das pesquisas. E aí, a gente consegue, sim, ter um grau de confiabilidade muito grande nas pesquisas, principalmente nas conclusões de uma revisão sistemática, né? Então, isso é um pouquinho o que a gente queria deixar sobre o que é uma revisão e por que ela é tão importante, né? Por que ela é tão importante? Outra questão... Viviane, só antes de você continuar, professora Viviane, eu acho que é importante também a gente destacar que muitas vezes as pessoas acham que fazer a revisão é mais fácil, né? Às vezes a gente escuta isso de um aluno, né, um aluno de graduação, ou então um aluno mesmo de pós-graduação, né, mestrado, doutorado. Então, acho que é importante a gente dizer que ela é tão complexa quanto, né, a pesquisa de campo, ou às vezes até mais complexa, né? Acho que é importante, se for possível, professora, falar um pouquinho também dessa questão, né, da complexidade da revisão sistemática, da seriedade, então, e da escolha, por que a gente escolhe, né? E tem, inclusive, uma pessoa perguntando a respeito do risco de viés, né? Acho que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre essa questão do que é um viés na pesquisa, né? A gente escuta muito esse termo hoje em dia, né? Muitas pessoas falando, o viés, o viés. O que é viés em pesquisa científica e como é que a gente trabalha para evitar o viés, né? Então, doutora Janete, é importante essa pergunta e é importante falar sobre a confiabilidade, né? Que grau de confiança que nós temos nos estudos. Então, se a gente for pensar que uma pesquisa, quando ela é publicada, ela já passa por um processo de um corpo editorial numa revista e que ela já vai ser avaliada por aqueles revisores, né? Se for uma revista de alto impacto, por exemplo, o grau de exigência já é muito grande. Então, isso já é uma forma da gente pensar, se essa é uma excelente revista, provavelmente esse é um bom estudo. Mas ainda assim, vamos supor que a pesquisa seja publicada numa excelente revista e que ainda assim você quer entender se aquela pesquisa está sendo bela, foi bem feita. E aí é que entra realmente essa discussão sobre o risco de viés, né? Então, como que foram selecionados esses participantes dessa pesquisa, né? Então, eles foram selecionados, houve um critério de randomização, foi por sorteio, foi uma amostra por conveniência, o pesquisador, ele estava envolvido no processo, ele era funcionário da empresa onde foram selecionados os participantes, então aí já tem um provável conflito de interesse, então tudo isso pode impactar né, nesse item que nós chamamos de risco de viés. Né? Por exemplo, vamos supor que o pesquisador tem uma crença muito forte a respeito do resultado da pesquisa. Então, vamos pegar aí
sobre esse assunto que está tão polêmico agora, que é o tratamento contra a Covid-19. Então, vamos supor que o pesquisador tenha já uma opinião formada em relação ao tratamento ideal em relação à Covid-19. Pode ser que ele, de alguma forma, na hora de retomar, fazer a discussão e concluir sobre a pesquisa, ele, de alguma forma, mesmo que inconsciente, acaba influenciando né, os resultados aí e as conclusões dessa pesquisa. Então, isso aí é um viés, que acaba sendo um risco de viés, aí, viés de pesquisa, né, o viés do pesquisador pela questão da crença. Então, risco de viés, não sei se ficou claro, mas é um pouco sobre isso. E aí vocês podem até me perguntar, Viviane, mas tudo bem. E agora vamos supor que eu quero entender qual a melhor forma, então, de confiar numa revisão sistemática. Vamos supor que eu tenho lá uma excelente revisão sistemática publicada numa excelente revista, e os estudos parecem excelentes, as ferramentas de risco de viés que foram utilizadas estão adequadas, foram utilizadas da melhor forma. Será que eu consigo confiar nessa revisão sistemática? E aí pessoal, é muito interessante porque nós também temos ferramentas que avaliam a qualidade das revisões sistemáticas. E uma delas é o Amstar, que é uma ferramenta, é um checklist, uma série de passos que tem que ser executados para que a revisão sistemática seja considerada de qualidade. E aí, respondendo à sua pergunta, doutora Janete, né, como que funciona, por que é tão difícil fazer uma revisão sistemática? Né? Justamente porque, pelo próprio nome, ela exige uma sistemática que com certeza a revisão narrativa, por exemplo, que não deixa de ser positiva também, não deixa de ser uma revisão que tem valor científico, mas ela não tem toda aquela sistemática que a revisão sistemática exige. Então, a revisão sistemática exige que nós tenhamos pelo menos 2 revisores revisando de forma independente. Né? Eles têm que chegar ao nível de concordância. A própria revisão sistemática, ela tem que passar por determinadas etapas. Então, por exemplo, ela tem que ter um planejamento. Ela precisa de um planejamento anterior. E esse planejamento, se ele for registrado numa plataforma como o Próspero, por exemplo, que é o que a gente chama de protocolo, né? Esse registro a gente chama de protocolo e ela é registrada na plataforma Próspero. Esse registro já dá uma ideia de que houve um planejamento para se fazer a revisão. E que a gente tem um caminho a seguir no momento que nós estamos, então, executando a revisão. Que a revisão não muda na medida que o pesquisador quer que ela mude. Existe um planejamento prévio. É mais ou menos dizer que nós não temos como mudar as regras do jogo no meio do jogo. As regras do jogo têm que estar publicadas, estabelecidas antes do jogo iniciar. Então, a revisão sistemática tem toda essa exigência. Dentro, por exemplo, do Amstar, que é essa ferramenta que avalia a qualidade das revisões, nós temos lá uma coisa extremamente importante, um passo a passo extremamente importante, que é o PICO, ou PICOS, né? Então, o que é o PICO, né? O P do PICO é o quê? Significa dizer, né? O que essa pesquisa, os estudos que estão incluídos na revisão, qual tipo de participante as pesquisas têm que ter, né? Para que elas sejam incluídas na revisão. Então, vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo de um estudo que acaba de ser publicado na Arábia Saudita sobre modalidades de tratamento a pacientes com Covid-19. Né? Então, é uma revisão sistemática. E essa revisão, ela avaliou justamente pacientes positivados, né? Então, pacientes com Covid-19, que é o P do PICOS, né? Eles tinham que ser submetidos a uma determinada intervenção medicamentosa, né? Então, eles só incluíram estudos nessa revisão onde existiam pacientes que foram submetidos a essa intervenção, né? O C do PICOS, né? Seguindo a sequência. O C do PICOS quer dizer, esses pacientes foram comparados com outros pacientes com outras patologias, ou até com pacientes que não estavam, né, com a Covid-19, foram considerados aí negativos
para a Covid-19, quer dizer, então teve ou não um grupo de comparação, né? E, para finalizar, o O do pico vem de outcome, vem de desfecho. Então, qual foi o desfecho? Esse paciente com Covid-19 que recebeu intervenção, houve melhora? Não houve melhora? Houve cura? Não houve cura? Quer dizer, é mais ou menos isso que a sequência que uma revisão sistemática precisa ter, não é? Então, isso é algo que o Amstar, assim como outras ferramentas, elas postulam e sugerem para que seja feito dessa forma. E assim tem que ser feito dessa forma. E, doutora Viviane, deixa eu aproveitar uma outra questão que surgiu. Nós estamos falando bastante de revisão sistemática, porque realmente é o nosso foco, mas é importante a gente lembrar que muitas dessas pesquisas que eu citei no começo, né, que já estão publicadas nas principais bases de dados, não são só revisão sistemática. Tem vários ensaios clínicos, né, nós sabemos que o ensaio clínico, principalmente quando ele é randomizado, ele tem uma grande importância, né, na pesquisa. Na verdade, é o tipo de estudo indicado, inclusive, para esse momento, né, para esse momento em que se busca um tratamento, uma vacina, né, uma medicação que seja eficaz, né, no tratamento da Covid. Então, esses quase 7 mil, em média, 7 mil artigos publicados nas bases de dados, eles são, em sua maioria, ensaios clínicos randomizados, né? E aí é importante lembrar que o ensaio clínico ele também é registrado, né? Assim como a revisão sistemática ela tem que ser registrada no Próspero, né? O ensaio clínico ele tem que passar por um planejamento enorme, né? Super detalhado, e esse planejamento ele se transforma em um protocolo, e esse protocolo ele é registrado, né, em um site internacional de registros de ensaios clínicos, e só depois o ensaio, né, o experimento ele é realizado. Então, quando nós encontramos esses 7 mil artigos aí já publicados, o que isso significa nesse momento, né? O quanto realmente a ciência está trabalhando, o quanto os cientistas estão trabalhando, né, os pesquisadores. Porque conseguir em 3, 4 meses já ter publicações de ensaios clínicos, publicações em grandes revistas, em revistas internacionais, né? Então, isso é realmente muito, muito importante nesse momento, né? A gente entender o esforço, valorizar o esforço que os pesquisadores têm feito nesse momento, né? Em busca realmente de uma solução, né? De uma vacina, de um tratamento. Então, para mostrar assim, a seriedade, né? O que chamar a atenção para a seriedade que é a pesquisa. Então, quando a gente lê um artigo, esse artigo já passou por um protocolo, que já foi registrado, que já foi aprovado, ele passou por uma experimentação, ele seguiu um checklist, né, que a doutora Viviane vai falar agora, dos checklists que nos orientam na elaboração das pesquisas. Esses checklists, eles são internacionais, então ele passou por essa exigência, seguiu um procedimento, depois ele foi para uma revista, essa revista tem os 3, 4, 5 avaliadores, né? Avaliadores do mundo todo. Então, quando chega uma publicação, essa publicação já foi assim avaliada, né, por várias pessoas. É um trabalho feito realmente a várias mãos, né, professora Viviane? Sim, com certeza. E só reforçando, doutora Janete, você tem aí dados, nós temos dados agora, né, dos números por país, não é? É uma curiosidade importante, talvez interessante para os nossos colegas, de entender que o Brasil está bem nesses números, né? Nessas estatísticas, no número de pesquisas, né, sobre a Covid-19, não é? A China está na frente, não é, doutora? Isso, aqueles quase 1000 protocolos que eu comentei com vocês no começo, né? Que estão lá no site do Próspero, quase 1000 protocolos já registrados. A maioria deles, mas assim, a grande maioria realmente chinesa, né? Então são artigos que estão sendo desenvolvidos na China. Em segundo lugar vem a Inglaterra, né? E aí vai descendo, né? Inglaterra, Canadá, mas o que eu acho interessante a gente destacar é que o Brasil está também com uma quantidade boa, uma quantidade grande de protocolos lá no Próspero. Isso significa que várias revisões sistemáticas também estão sendo já desenvolvidas e iniciadas aqui no nosso país. Então, isso nos alegra muito, né? Nós ficamos muito satisfeitas quando nós fizemos esse levantamento, né, desses 977
registros no Próspero e vimos que o Brasil está bem, o Brasil está com uma quantidade boa de artigos, de protocolos. Sim, com certeza. A título de curiosidade, acho que vale colocar que logo no início da pandemia, por fazer parte do grupo de pesquisadores que trabalha com pesquisas em saúde baseada em evidências, né? Eu faço parte desse grupo, nós fazemos parte de um mailing, né? E aí comecei a prestar mais atenção, obviamente, nas pesquisas que estavam acontecendo ao redor do mundo todo, porque ali publicam pesquisadores de todo mundo, e aí comecei a prestar mais atenção. E uma das primeiras pesquisas que eu vi publicadas foi inclusive um ensaio clínico, na verdade foi sobre o uso de máscaras, né? Então foi sobre o uso de máscaras. E aí o resultado, né, a conclusão dessa pesquisa foi justamente a eficácia, né, o quanto foi eficaz o uso de máscaras, né, tanto por profissionais quanto por não profissionais de saúde, na prevenção contra a Covid-19. Então, para mim, enquanto pessoa, não só como, claro, pelo fato de ser pesquisador e ter tido acesso a essa pesquisa logo no início, né, acho que foi um privilégio, mas o quanto foi mais fácil, enquanto pessoa, aderir a esse tipo de proposta de prevenção depois de ver esse resultado. Então, eu acho que uma pesquisa bem feita, com uma conclusão, né, importante dessa, ela realmente é capaz de mudar, ela realmente é capaz de mudar o rumo da história, ela é capaz de mudar o comportamento das pessoas e da gestão pública. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas tenham cada vez mais acesso à pesquisa, né? E a pesquisa seja cada vez mais realizada, como você, doutora Janete, reforçou muito no início, né? A importância de termos aí cada vez mais, principalmente no Brasil, pesquisadores expressivos. Então, eu acho importante essa questão, acho importante frisar isso. E para os colegas que têm interesse em entender mais sobre a Covid-19 e entender mais sobre pesquisa científica de forma geral, a Universidade Johns Hopkins, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa universidade, que é uma universidade, na verdade, nos Estados Unidos, mas ela está disponibilizando vários cursos online sobre a pandemia, sobre a própria pesquisa científica. Então, quem tiver interesse, os cursos são gratuitos. Se não me engano, tem alguns cursos que são pagos, mas principalmente quando você quer o certificado do curso, né? Então, eu acho que é relevante que os colegas, né, que os pesquisadores saibam que existem estas possibilidades, não é? Então, a própria Cochrane, eu tive a experiência, tenho a parceria com a Cochrane, principalmente a Cochrane na Inglaterra, que é da onde vem a instituição, é onde foi fundada a instituição, é onde eu estava o ano passado, fazendo, então, o meu doutorado de sanduíche. Eu tive a oportunidade de fazer esse contato com eles de forma mais presencial, e aí, obviamente, essa parceria foi estabelecida, mas eles fornecem também vários estudos, vários cursos gratuitos para quem tem interesse em se profissionalizar nesse segmento, né, entender um pouco mais sobre pesquisas e pesquisas de qualidade e revisão sistemática. Então, eu aconselho também, né, que procurem também algumas dessas instituições, alguns desses grupos. Professora Viviane, uma pessoa que está nos assistindo perguntou, né, a Amanda. A Amanda, ela perguntou um pouco mais sobre risco de viés. Como calcular risco de viés, né, como é que a gente trabalha com essa questão da análise do risco de viés nas revisões, na revisão sistemática. Então, se você puder falar um pouquinho, e também um pouco sobre os checklists, né, o consorte, o próprio Prisma, né? Acho que é importante falar um pouco também do Prisma, um pouco mais do Amstar, né? Que são esses protocolos, essas diretrizes internacionais que a gente segue, então, quando nós estamos aí
trabalhando principalmente com revisão sistemática, né? Sim. Bom, doutora Janete, importante, duas questões muito importantes. Obrigada aí pelas perguntas e obrigada por ressaltar aí esses dois aspectos. O primeiro, eu vou inverter a ordem, realmente, quando você vai fazer uma pesquisa, seja ela qual for, se for uma pesquisa de corte transversal, né, que é uma pesquisa onde a gente vai a campo e faz uma coleta de dados num único momento, né, vamos dizer. Então, nós temos um tipo de checklist, que nós chamamos de TROB, e ele fica disponível, né, ele está disponível na internet, para quem tiver, né, quem precisar. Então, existe um checklist para as pessoas poderem seguir esse checklist na hora de fazer esse tipo de pesquisa. Se você vai fazer um ensaio clínico, por exemplo, você precisa seguir um checklist chamado CONSORT. Você precisa realmente seguir esse checklist e tem um passo a passo. Não é de qualquer forma que se faz um ensaio clínico, né? Existe lá esse passo a passo, né? Assim como, por exemplo, no caso da revisão sistemática, nós temos o PRISMA. Quer dizer, não é de qualquer forma que se faz uma revisão sistemática. Nós temos o PRISMA com cada uma das fases muito bem colocadas e descritas pelo PRISMA, e elas devem ser seguidas, né? Então, é importante ter acesso a esses checklists e estar atento a esses checklists é algo extremamente importante de se fazer, porque é justamente o que vai dar aí uma certa fidedignidade e confiabilidade ao seu estudo, não é? Fica fácil até de justificá-lo. Então, essa é a primeira questão. Com relação ao risco de viés, eu vou dar um exemplo com base nas ferramentas do Instituto Jonah Briggs, que é um instituto que tem ferramentas de avaliação para todos os tipos de estudo, né? Então, se você está avaliando um ensaio clínico, ou se você está avaliando um estudo longitudinal, um coorte, que nós chamamos, né? Ou então, se você está avaliando um estudo transversal. O Instituto Jonah Briggs, hoje, tem ferramentas para avaliar a qualidade, o risco de viés de todos esses tipos de pesquisa. E aí, quando você entra e pega esse formulário, geralmente são aí entre 8 ou 10 itens a serem avaliados dentro da pesquisa. A primeira coisa é ler em detalhes a pesquisa para entender realmente todos os aspectos que estão sendo colocados ali naquele artigo. O que você vai avaliar é justamente o que está escrito. Não há como avaliar o que não está disponível, o que não está escrito, o que você imagina que existe. Então, você precisa avaliar o manuscrito que está publicado. E aí, ela tem ali, vamos supor, os seus 8 itens. E para cada item você responde sim ou não, ou talvez, se você não tem certeza, você responde se está incerto, né? Então, sim ou não, incerto, ou até não se aplica. São essas 4 possibilidades. Com base nisso, geralmente, né, doutora Janete, nós fazemos o que fazemos ao final é uma tabela onde nós colocamos para cada um dos estudos avaliados quais os itens que constavam como sendo de baixo risco de viés, né? Então, quais itens constavam como sendo de baixo risco, quais itens constavam como sendo de alto risco, ou seja, quais itens estavam presentes no estudo e que precisavam estar presentes no estudo, não é? E aí, simplesmente, nós tipificamos ele com o sim ou não, conforme a pergunta da ferramenta. E aí, ao final, nós temos ali um quantitativo de itens que estavam presentes e que deveriam, né, e que de fato deveriam estar, ou que não estavam presentes e que deveriam estar. Não sei se ficou muito claro, é mais fácil mostrar quando nós estamos diante do estudo e diante da tabela, para poder fazer essa análise, né, da qualidade do estudo. Mas é mais ou menos isso. Diante da ferramenta da Jonah Briggs, nós construímos uma tabela e identificamos quais itens estão presentes e quais não estão presentes. E aí nós sabemos até que ponto que aquele estudo pode ser considerado de alto risco ou baixo risco de viés.
Professor, eu acho que é importante ressaltar que o Instituto Joana Briggs é um exemplo, né? É uma das instituições que tem instrumentos de análise de risco de viés, mas que existem vários outros, né? A própria Cochrane, que trabalha especificamente com ensaios clínicos, né? Então, ela também tem ferramentas muito interessantes de avaliação de risco de viés. E a Campbell também, me parece, né? Sim, na Inglaterra. sim. E eu acho que é importante, professora Viviane, falar um pouquinho dessa sua experiência, né, do doutorado sanduíche na Inglaterra, na Universidade de Durham. Acho que é importante você falar um pouquinho como é que está a pesquisa por lá, né, esse período que você passou por lá, o que você viu em relação às pesquisas, como é que têm sido direcionadas, o quanto, e eu citei aqui naquele levantamento que nós fizemos no Próspero, né, que a Inglaterra está em segundo lugar em relação às pesquisas direcionadas à Covid, mas eu imagino que desde o ano passado, quando você esteve lá, você também percebeu, né, essa importância que tem sido dado fora, né, principalmente na Europa, né, para as pesquisas. Sim, é importante voltar nesse assunto, então, doutora Janete, para nós tratarmos realmente da pesquisa científica, não só no Brasil, mas fora do Brasil. De fato, na Inglaterra, o que eu percebo? Um foco altíssimo na pesquisa científica, não é? E a própria universidade, no qual, por exemplo, a Universidade de Durham, na qual eu estive atuando, né, ativamente pesquisando por lá, eu percebo um foco muito grande na pesquisa científica e um cuidado na preparação dos alunos para a pesquisa. Então, em todos os aspectos. E também um cuidado muito grande na preparação desses alunos no momento de publicar. É tão forte isso na Inglaterra que os alunos saem sabendo quais frases devem estar colocadas no artigo científico para que ele seja publicado. Então, é um nível de preparação que realmente faz toda a diferença. E eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra da editora da Nature. Na época, não existiam vagas disponíveis para assistir a palestra dela, mas nesse ponto, a minha brasilidade falou mais alto, eu fui mesmo assim, e acabou que uma pessoa desistiu, e eu entrei na palestra, e foi muito bom, porque, de fato, ela pôde me receber e pôde falar um pouquinho sobre a experiência, né, de como é avaliar artigos que são submetidos na Nature. Né? Então, para se ter uma noção, para os nossos amigos e colegas e pesquisadores terem uma noção, eles têm equipes, quando um artigo é submetido, quando eles recebem um artigo, eles têm equipes que avaliam somente a parte das figuras e dos gráficos. Então, o grau de profissionalismo e de exigência do corpo editorial e claro, da revista e do nível de publicação, né, que são feitas, né, por ali, é altíssimo. Então, acaba que os pesquisadores também vão sendo exigidos, né, nesse alto nível. E só reforçando um pouquinho dessa experiência na Inglaterra, não só eles são bons na arte de fazer e publicar, como são bons na arte de divulgar. Então, são bons na arte de levar isso para o mercado. O que eu percebo? Eles, na medida que fazem uma pesquisa e chegam a determinadas conclusões, eles conseguem colocar essa conclusão acessível ao público. Seja ele o público, até mesmo o público infantil. Eles fazem exposições tendo por base os resultados de uma pesquisa. Colocam nos museus, convidam a comunidade. Então, isso é algo que o Brasil precisa fazer mais e mais, precisa convidar, a comunidade precisa ficar ciente e precisa ter acesso à pesquisa de forma acessível a ela, não só através do artigo científico, mas que ela tenha acesso a esse resultado, a essas conclusões de outra forma. Os ingleses fazem isso muito bem. Então, um pouquinho dessa experiência minha se serve para nós
é um pouco isso que eu queria trazer mesmo, né? E compartilhar essa experiência aí com vocês. Muito bem. Então, professora Viviane, eu gostaria que você falasse um pouco agora, então, quando nós estamos aí diante de um artigo, né, diante de uma pesquisa, o que se deve observar nessa pesquisa, né, para que ela tenha realmente seriedade? Então, um pouquinho sobre isso, né, eu sei que você tem aí uma pesquisa da Arábia Saudita que você escolheu, né, definiu para falar um pouquinho, é uma pesquisa relacionada com a Covid, né, você quer colocar mais algumas questões aí a respeito desse artigo? Destacar alguns aspectos? Eu acho que sim, podemos destacar alguns aspectos aqui, lembrando, pessoal, que essa revisão foi uma revisão realizada, a pergunta, né, o objetivo desse estudo foi colocar em evidência quais os tipos de tratamento para pacientes com Covid-19 estão sendo utilizados, né? Então, ela abordou, essa foi, na verdade, a questão da pesquisa, de forma resumida. E, obviamente, a pesquisa, a revisão sistemática foi desenvolvida com base no PRISMA, e aí, sempre que se desenvolve uma revisão sistemática, ela precisa ser baseada em um PRISMA, em um checklist, como bem disse a doutora Janete, e provavelmente, sim, com certeza, foi também protocolada no Próspero ou em outro site de registro. Tanto é que no momento da publicação, esse número de registro ele precisa constar no artigo. Então, ele precisa constar ali dentro do artigo para que aquele pesquisador, aquele estudioso que está lendo a pesquisa, que ele possa ter acesso tanto ao planejamento da pesquisa, ao protocolo que foi publicado, quanto à pesquisa. Então, isso é importante. No caso dessa pesquisa em especial, ela selecionou artigos de 3 bases específicas, 3 bases diferentes. Uma que é a Embase, que é uma grande base científica que nós temos, é uma das maiores na área de saúde. Eu e a doutora Janete não abrimos mão de trabalhar com a Embase sempre que podemos. Então, a Embase é uma grande base e essa pesquisa utilizou a Embase. Outra base de dados é a Medline. Nós acessamos através do portal que é o PubMed no Brasil. Então, essa é outra base, a segunda base. E a terceira que foi o Google Scholar. Essa pesquisa utilizou o Google Scholar também como base de pesquisa. E aí, olha que interessante, eles simplesmente utilizaram artigos publicados em inglês, mas geralmente nós utilizamos, na verdade, mais do que uma língua, mais do que um idioma, por exemplo, para poder fazer uma revisão sistemática. Em geral, aqui no Brasil, nós utilizamos português, inglês e espanhol, que são os idiomas que nós temos mais fluência, mas essa pesquisa que optou somente por estudos publicados em inglês, que são realmente a maioria dos estudos publicados em todo o mundo. A importância de se publicar em inglês justamente por isso, para que mais pessoas tenham acesso. Então, isso é importante. E aí eles optaram por incluir estudos, claro, de 1º de dezembro de 2019 a março de 2020. Olha que interessante, que é justamente antes disso não havia Covid-19, não se mencionava. Então, eles escolheram essa data. Mas se fosse uma revisão sistemática sobre o tratamento de alguma outra patologia, alguma outra síndrome, que já existe há muito tempo, provavelmente não seria essa a data. Não seria esse o critério, esse o período elegido pelos pesquisadores. E aí, para complementar, doutora Janete, não sei como é que eu estou com o tempo aqui, mas eu acho que estamos bem com o tempo, ainda temos um pouquinho de tempo. Eles escolheram algumas palavras-chave, alguns descritores para poder fazer a pesquisa desses estudos nas bases de dados. E aí, alguns desses descritores são o próprio COVID, o próprio termo COVID,
o termo SARS, que é também um dos termos utilizados aí para esse vírus, nessa pandemia, é um dos termos, um dos descritores utilizados. Glucocorticoide, também era um outro descritor importante para eles. Antiviral e antibacterial. Então, estão aí alguns dos descritores que eles utilizaram. Então, um pouco, esses foram os aspectos metodológicos importantes desse estudo. E aí, eles incluíram, é importante colocar aqui, que foram incluídos nos resultados dessa revisão sistemática 3 ensaios clínicos, 7 estudos de caso, 11 estudos retrospectivos, 10 estudos prospectivos observacionais. E aí eles concluíram também que 36 estudos foram conduzidos na China, ou seja, 88% dos estudos incluídos foram conduzidos na China. Comprovando aí um pouco do que você, doutora Janete, falou no início, não é? A quantidade de estudos desenvolvidos na China. Nós temos uma situação muito interessante na China, que é o seguinte: nós temos um país imenso, uma população imensa, e um foco muito grande na educação. Então, eles têm pesquisadores de alto nível, de alto gabarito sendo desenvolvidos, e eles estão em maior número mesmo do que nós, claro, obviamente. Então, muitos pesquisadores de alto nível desenvolvendo pesquisas de alto nível. Então, em termos de competição, a China já ultrapassou em número os estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, por exemplo, também não teria como deixar de ser, tendo por base essa política de desenvolver muitos pesquisadores, ter por foco a educação e ter uma população expressiva. Então, esse é um dos motivos também, né, por ter mais estudos aí no país. E é isso. Mais algum aspecto, doutora, um pouco nesse sentido? Gostaria de saber a conclusão. Essa revisão, então, professora Viviane, ela foi desenvolvida com 31 artigos? 41? Eu perdi um pouco. Ela incluiu, ao final, 36 estudos. 36 estudos. Isso. Ou seja, 36 estudos que já estavam publicados até esse momento, né? Então, isso que a gente estava destacando no começo, né? O quanto esse período tem sido fértil, né? A quantidade de pesquisas que estão sendo publicadas num período curto, porque nós que acompanhamos pesquisa já há algum tempo, nós sabemos o quanto as pesquisas demoram, né? Para serem realizadas e publicadas. Então, esse é um momento importante, é um momento que realmente essas questões elas estão sendo trabalhadas e valorizadas, né? Então, a gente chama mais uma vez a atenção, né, para quem está aí trabalhando com pesquisa, né, para realmente se valorizar, né, e se dedicar cada vez mais, entender que realmente é um momento importante. É um momento diferente, né, um momento diferente em que a pesquisa tem tido realmente um destaque, né, uma importância nesse momento. Sim. Só para complementar, doutora Janete, até fazendo uma correção, eu disse que ao final foram incluídos 36 estudos. E, na verdade, 36 estudos são só os incluídos que foram conduzidos na China. Nós temos 42 estudos incluídos, na verdade. Né? Que grande parte dos estudos incluídos foram estudos chineses. Né? Mas lembrando que essa revisão, eles começaram identificando quase 500 artigos. Né? Eles começaram quase 500 artigos. Pelo prisma, pelo checklist da revisão sistemática, quando a gente começa uma revisão sistemática, nós começamos com muitos estudos. E aí, conforme os critérios de inclusão e exclusão, esse número vai caindo até que, ao final, nós chegamos a um número bem menor do que o número inicial. Né? Nesse caso, finalizaram com 40 e poucos estudos, 42 estudos. E eu acho que aí a gente retoma a questão do risco de viés, né? Então, esses 42 estudos, depois de analisados, discutidos, comparados, né? Depois de uma série de discussões, né, em relação a esses 42 estudos, na revisão sistemática, eles são também avaliados.
E a avaliação do risco de viés ela é extremamente importante para a conclusão do estudo, para a conclusão da revisão, né? Porque quando nós conseguimos terminar uma revisão sistemática com estudos de alta qualidade, isso significa que essa conclusão é uma conclusão forte, né? A qualidade do estudo, dos estudos incluídos, ela contribui para o fortalecimento da conclusão, o que na verdade a gente chama de evidência, né? Então, para o fortalecimento da evidência. Por isso que é importante fazer a análise do risco de viés, né? Para que ao final se conclua, mas se conclua sabendo se essa conclusão ela é forte, ou seja, essa evidência é forte, ou se conclui, mas se conclui com uma evidência fraca. Quem vai dizer dessa força da evidência, a força da conclusão daquela pesquisa, é a qualidade dos estudos. Isso no caso de uma revisão sistemática, né, professora Viviane? E no caso de uma pesquisa de campo, né, o que a gente chama de estudo primário, o estudo primário ele também é avaliado. Né? Então, o estudo primário, quando ele segue realmente os critérios do checklist, né, do consorte, do Strobe, do Prisma e de vários outros, quando ele segue esse checklist, ele tende a ser, né, um estudo de alta qualidade. E um estudo de alta qualidade, ele significa um estudo que tem baixo risco de viés, logo é um estudo que contribui para uma evidência forte, para uma conclusão forte. Que é o que a gente busca com a pesquisa, né? De fato, ter evidências fortes. Né? Quando nós vamos para o campo fazer uma pesquisa ou para uma revisão sistemática, nós temos um problema. Né? Nós temos um problema de pesquisa. E o que nós queremos, ao final, é responder esse problema. Mas responder de que forma? Né? Com uma evidência forte. E uma evidência forte passa pela qualidade do estudo ou pela qualidade dos estudos envolvidos, né, professora? Acho que é importante comentar um pouquinho. Nós temos aí mais ainda uns 7 minutos de live. Então, acho que a gente pode ir aproveitando para fazer esses arremates, né? E também perguntar para quem está assistindo se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma colocação, que a gente ainda tem um tempinho para responder, caso vocês queiram fazer alguma contribuição. Tem alguma nova pergunta, doutora Janete? Que foi não, surgindo? aqui comigo não. Não. Então você pode direcionar aí para essa questão, né, ou para alguma outra que você achar também que é interessante nesse finalzinho. Então, eu acho que, para o momento, tem muita pesquisa sendo desenvolvida e o que eu aconselho, o que eu sugiro é que as pessoas, se elas tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre revisão sistemática e também sobre os resultados em revisões sistemáticas, acessem bases de dados confiáveis, então bases de dados científicas que estão abertas, que vocês não precisam talvez assim entrar por uma conta ou talvez até mesmo quem tem acesso à universidade pode até entrar pelo próprio portal CAPES, mas quem não tem, quiser acessar de casa, né, pode entrar pela Cochrane, por exemplo, e acessar aí as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Tem muita coisa também sendo publicada no próprio PubMed, e tem muita coisa no PubMed que está disponível gratuitamente. Então, é sempre uma possibilidade das pessoas poderem acessar esses estudos, esses resultados e entenderem um pouco mais. Né? E em relação à revisão sistemática e a qualquer outro tipo de pesquisa, não é, doutora Janete? Nós estamos sempre disponíveis, as pessoas estão sempre nos procurando para poder entender um pouquinho mais qual a melhor forma de fazer. Nós estamos com essa proposta agora nesse novo edital do Ministério da Saúde. Espero que dê tudo certo, que nós possamos fazer essa pesquisa. Nós estamos com uma revisão sistemática, né, provavelmente em andamento agora, né, em relação à prevenção contra a Covid-19, e esperamos poder executar essa pesquisa muito em breve. E eu acho que é isso, que nós possamos focar nesse aspecto tão importante nesse momento, que é
a prevenção e o tratamento contra a Covid. Professora Viviane, eu estou vendo que a gente tem menos tempo, é porque nós entramos um pouquinho antes, né? E eu não calculei, mas nós já estamos terminando. Então, pessoal, muito obrigada a todos, gratidão.